Olá pessoal, bom dia. Continuando nossos vídeos sobre cirurgia estética facial, eu vou falar sobre uma questão que aparece de cada 10 postagens nos sites de cirurgia plástica, metade pelo menos dizem respeito a isso. É a dúvida sobre qual é o meu tipo de nariz. Os pacientes têm uma preocupação incrível sobre isso. Então, já que vocês se preocupam tanto sobre isso, vamos falar quais são os tipos de nariz. Em antropologia forense, existe uma antropologia forense chamada antropologia física, que estuda os tipos dos rostos das pessoas. A gente classifica os rostos de uma forma bem genérica em caucasianos, negroides e asiáticos. O indivíduo negroide ele tem algumas características no osso. Uma das principais características é aquilo que nós chamamos de prognatismo. Prognatismo é o seguinte, é esse avanço que o crânio, isso aqui é um crânio de uma pessoa, de um africano, existe um avanço desse terço médio do rosto, que nós chamamos de prognatismo. O prognatismo humano, em geral, ele acontece em função do prognatismo dos dentes. Então, os alvéolos dentários é que são prognatas, é que são para frente e que dão essa ideia aqui de avanço da região anterior. Quando a região anterior avança, o nariz esparrama. Então, por isso, não só por isso, mas uma das características do nariz do negro é ter um nariz que nem o meu. Quer dizer, é um nariz que é um nariz mais achatado, mais esparramado, né? Que tem uma ponta mal definida, porque a projeção septal ela não consegue vencer essa projeção do prognatismo, então a ponta fica pouco evidente. Em geral, a pele é um pouco mais grossa. Como é que eu sei que a pele é grossa? É fácil, você palpa aqui, você sente que a pele é fininha, e você vai vindo para frente, e aqui na frente você percebe que a pele está grossa. Não tem nenhuma mágica para saber se a pele é grossa, é só você palpar e sentir. Principalmente comparando a pele aqui de cima, que é mais fina, com a pele aqui da frente, né? Então são essas características de um nariz que a gente chama de nariz negroide. É um nariz mais esparramado, é um nariz que ele não tem tensão, quer dizer, você aperta, ele desce. A ponta é uma ponta redonda, mal definida. Em geral, a parte alar ela é um pouco mais saliente. Basicamente é isso. Em geral, o nariz negroide ele não tem o osso alto aqui, o dorso nasal não costuma ser alto, mas às vezes ele é um pouco mais largo aqui em cima. Isso é a característica típica de um nariz de um africano, digamos assim. O nariz caucasiano é só você lembrar do parente italiano que você tem. É o típico nariz italiano. É o nariz mais fino, mais alto. Aqui o osso, ele é um osso mais adunco, é um osso mais proeminente. A pele costuma ser mais fina quando comparada com o nariz negroide, né? E o nariz oriental, esse aqui é um pouco mais chatinho de você determinar. O que existe, na verdade, de característico no oriental é que o rosto do oriental, ele é ao contrário do nariz, do rosto do africano, que é prognata. O rosto do oriental ele é mais chato. Ele não tem esse avanço que tem no terço médio do africano. Então, o rosto do oriental, ele é um rosto mais chato. Aqui, isso aqui é mais para trás, a maçã do rosto é um pouco mais para trás, mas o nariz, ele pode, e muitas vezes tem, várias características do nariz negroide. É um nariz mais largo, menos definido, a pele às vezes um pouquinho mais espessa, quer dizer, na verdade ele é um nariz muito parecido. Imagina eu com o olho puxado, pronto, você está vendo um chinês, né? Quer dizer, é uma pessoa branca, né? Que tem a pele branca, mas que tem o rosto mais achatado, que tem um nariz que tem várias características do nariz negroide, mas que na verdade tem o olho puxadinho, né? Então assim, essas são as características. Agora, a grande questão é a seguinte, para que serve isso? Para os pacientes não serve para nada. Você saber se você tem um nariz negroide, caucasiano, isso não faz a menor diferença. Esse estudo todo antropológico, ele serve para avaliações antropológicas. Não serve para você definir que tipo de cirurgia vai fazer. Repito, eu sempre falo isso nos meus vídeos.
A definição do tipo de cirurgia que você vai fazer é uma definição que leva em conta, primeiro, aquilo que te incomoda. Então, eu tenho uma ponta que pode ser, que eu acho que a tua ponta é uma ponta legal. Eu não gosto da minha ponta, eu queria que ela fosse mais fina, mais arrebitada. Quer dizer, não importa se você tem nariz negroide, caucasiano, oriental, venusiano, não faz diferença nenhuma. O que importa é a ponta, você gosta ou você não gosta? A largura, você gosta ou você não gosta? O osso, o ossinho, ele incomoda ou não incomoda? Quer dizer, o médico tem que avaliar o paciente pontualmente, avaliar o dorso, a altura do dorso, a largura do dorso, a largura da base do nariz, quanto que é projetada a asa, quanto que a columela é projetada, quanto a ponta é definida, não definida. Essas definições é que vão determinar aquilo que pode ou não ser feito. E aquilo que o cirurgião sabe se consegue ou não arrumar. Tem cirurgião que consegue muito bons resultados com a ponta globosa, que nem a minha. Tem outros que não conseguem. Mas aí o problema não é o paciente saber, meu nariz é negroide. Não faz a menor diferença. O que importa é você passar com o cirurgião, fazer uma avaliação, discutir com o cirurgião as coisas que você gosta, que você não gosta, não importando-se a tipologia, porque isso na verdade não influi na cirurgia. O que influi é o seu gosto e a capacidade do cirurgião de deixar o nariz do jeito que você quer. E isso é que tem que estar bem claro. Mas não existe cirurgiões especialistas, por exemplo, em nariz negroide? Acho que até tem, realmente tem cirurgiões que operam melhor nariz negroide. Mas na verdade, você saber de antemão se o seu nariz é negroide ou não, na verdade isso não faz diferença. O que você precisa é sentar com o cirurgião e discutir com ele as coisas que você gosta ou não e avaliar junto com ele a capacidade que ele tem de resolver esse problema ou não, né? Não existe outra forma de fazer isso. Mas e se eu mandar minha foto, por exemplo, para um cirurgião fulano de tal para ele avaliar? Olha, essa história de fazer consulta à distância tem um nome, chama-se serviço porco. Porque não tem como você fazer uma avaliação bem feita à distância. Não tem. Você pode até ter uma ideia do que o paciente tem, você pode até ter uma ideia daquilo que você vai fazer, mas você tem que sentar com o paciente, você tem que examinar o paciente internamente, ver quanto que ele tem de cartilagem para você mexer. Você tem que palpar o nariz do sujeito para saber se ele tem tensão ou se não tem tensão, se é flácido ou se não é flácido. Você tem que conversar com o paciente, você tem que tirar as dúvidas. Quer dizer, uma consulta de cirurgia plástica é uma consulta demorada. O paciente tem uma série de ansiedades, o paciente tem uma série de dúvidas que você precisa sentar com ele com calma e conversar. Tentar fazer as coisas pela internet, gente, é fazer um serviço porco, essa que é a verdade. Mas eu moro longe, eu moro no Cafundó do Jundas, é difícil. Tudo bem, eu entendo que seja difícil, eu entendo que porque às vezes não é fácil, que você não tem um médico próximo, às vezes, para ter acesso e para conversar, mas se você puder, se você tiver jeito, porque quando você vai fazer uma cirurgia, 1 hora você vai ter que sentar com o cara e conversar direito com ele. Não, tem paciente que vai adiando isso até a cirurgia. Não, eu vou mandar para você os exames pela internet. Ainda mais agora, época de coronavírus, né, que todo mundo quer fazer tudo pela internet. Tudo bem, você consegue fazer alguma coisa, mas não é o certo. O certo é você ter o seu médico, sentar com ele, conversar com ele. E se você não gosta desse, muda para o outro e assim vai, até achar alguém que você tenha confiança, que te explique, que deixe claro as coisas para você, que você possa fazer perguntas, né? Tentar fazer tudo pela internet pode parecer uma coisa prática, mas na verdade, do meu ponto de vista, é a melhor maneira de você começar a fazer as coisas errado. E quando as coisas começam a ir errado, elas vão errado até o fim, tá bom?